Olá, meus lindos, minhas lindas, sejam bem-vindos para mais uma outra revisão. Meu nome é Lucas Fernandes, sou neurologista pela USP São Paulo e hoje nós vamos falar sobre como caem doenças neuromusculares no ENARE. Gente, nós tivemos em 2023 4 questões, 2024 6 questões e 25 8 questões. Vamos começar com essa questão que caiu em 2025, de uma paciente do paciente de sexo feminino de 25 anos que há 6 meses tem um cansaço, queda das pálpebras e diplopia, visão dupla no final do dia. Melhora quando descansa e dorme. No exame neurológico, foi observada pitose palpebral à direita, com queixa de diplopia, e após manobras de esgotamento, a diplopia só aconteceu depois da manobra de esgotamento e sem outras alterações. O que ele mostra aqui é que é um quadro que flutua. Quando ela está cansada, a diplopia piora. Quando você faz muito esforço muscular, como é feita as manobras de esgotamento, a paciente piora da diplopia. Diante desse cenário clínico, a investigação complementar deve ser: tudo isso para a gente está sugerindo miastenia graves, uma fraqueza muscular que começou em face, diplopia, pitose e varia ao longo do dia com piora com esforço. Antes de a gente entender quais exames complementares, vamos primeiro revisar isso. Quando a gente fala de doença da digestão neuromuscular, a gente está falando de miastenia graves, de Lambert-Eaton e de botulismo. E essas doenças, ela tem algumas marcas. Elas são doenças que flutuam. A miastenia, ela piora ao longo do dia. O paciente vai ficando mais fraco ao longo do dia. No Lambert-Eaton, a fraqueza ela melhora ao longo do dia, é o contrário. Enquanto a miastenia é uma doença pós-sináptica, Lambert-Eaton é uma doença pré-sináptica, por isso essa diferença. Os reflexos são normais, só que no Lambert-Eaton você pode ter neuropatia também. E aí, por isso, ele vai estar reduzido. Você pode ter uma neuropatia-like, então você vai ter reflexos reduzidos. E o CPK é normal. É importante esse ponto. Por quê? Vai ser uma fraqueza em face, mas uma fraqueza também em musculatura proximal. Fraqueza em musculatura proximal faz lembrar de miopatias. Então, às vezes, quando você está em dúvida se é uma miopatia, se é uma doença da junção, o CPK pode te ajudar. Vamos falar da principal doença de junção, que é a miastenia graves, que também é o que as provas mais cobram. A clínica vai ser uma fraqueza proximal com flutuação. Essa fraqueza tende a começar nos olhos e na pálpebra, causando pitose, causando diplopia, e vai piorar ao longo do dia. O diagnóstico, ele é clínico laboratorial. Uma vez que você tem o clínico, você precisa de um exame complementar para confirmar o diagnóstico. E pode ser com anticorpo ou com eletroneuromiografia. A primeira linha, se a prova traz as duas opções, você vai escolher anticorpo, não eletroneuro. Embora com os dois se feche o diagnóstico, se a prova diz, ó, tá parecendo uma miastenia, que exame que tu vai pedir? Escolha só um, você vai escolher anticorpo. Na prática, a gente faz os dois. O anticorpo mais comum associado à miastenia é o anticorpo antirreceptor de acetilcolina, anti-AChR. Ele é muito mais comum que os outros. Só que outros anticorpos que também estão implicados são o anti-MuSK e o anti-LRP4. LRP4 extremamente raro, MuSK é mais raro, mas acontece com alguma frequência. Ele tem alguns pontos-chave. É uma miastenia mais grave, menos responsiva, e ele tem um sinal na língua que a língua vai ficar trissulcada. Na eletroneuro, o que você pode ver é um padrão decremental. Você faz estimulação repetitiva e você vê que a amplitude vai diminuindo. É um padrão decremental, que mostra justamente essa piora com esforço. Agora, tive a clínica, fiz exame complementar, diagnostiquei a minha miastenia. Meu próximo passo vai ser ainda complementar a investigação com tomografia de tórax, se for anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Isso porque a miastenia graves tem muita associação com timoma, com neoplasia de timo, e a tomografia de tórax te ajuda com esse diagnóstico. Além disso, mesmo pacientes sem timoma podem ser submetidos à ressecção para melhorar do timo para melhorar a miastenia. O tratamento ambulatorial, ele vai se basear em piristogmina. A piristogmina ela vai melhorar a acetilcolina na fenda sináptica, aumentar a acetilcolina na fenda sináptica, e assim melhorar a condução neuromuscular, o paciente melhora da força. Só que miastenia, como a gente consegue ver aqui, é uma doença autoimune. Então a gente tem que imunossuprimir. Você vai usar corticoides e poupador de corticoide. O corticoide vai ser usado, mas você vai usando poupador de corticoide para evitar os efeitos colaterais a longo prazo do corticoide. Pode ser usado citioprina, pode ser usado diversos poupadores. Hoje, em grande parte dos casos, a gente também vai usar rituximab. Qual poupador de corticoide vai usar? É uma discussão um pouco mais complexa que as provas não têm abordado. E, se for um antirreceptor de acetilcolina,
você tem que avaliar a timectomia. Se for um paciente mais jovem, abaixo de 50 anos, se for um paciente com diagnóstico nos últimos 5 anos, e uma miastenia graves generalizada, que pega tanto face quanto corpo. Se pega só olho, não faz timectomia, mas pegou o corpo todo e é anticorpo, você vai fazer timectomia sim, mesmo em paciente que não tenha doença refratária, porque isso ajuda no controle a longo prazo. Agora, mesmo com o tratamento ambulatorial, miastenia exacerbou, você vai usar imunoglobulina ou Plex, plasmaférese. Então, imunoglobulina intravenosa ou plasmaférese. O que você não vai usar no tratamento da exacerbação é corticoide, porque embora o corticoide ajude no controle ambulatorial, o pulso de corticoide na exacerbação, ele pode piorar mais ainda a força e precipitar uma intubação, precipitar uma piora da força muscular do paciente. Se o paciente tiver uma pressão inspiratória menos negativa que menos 30, ou seja, entre 0 e menos 30, menos 10, por exemplo, você vai intubar esse paciente. Não é para esperar o paciente com miastenia ter sinais de insuficiência respiratória para intubar, porque senão ele pode morrer. A intubação da miastenia deve ser relativamente eletiva. Você viu que está piorando muito a respiração dele? Intuba, porque se virar uma emergência, vai ser caótico. Beleza, gente? Agora, passando da miastenia para outro tópico que a prova do Inari adora, vamos falar de distrofia muscular de Duchenne. Duchenne tem alguns marcos que vão fazer a gente pensar nele, que são atraso nos marcos motores, fraqueza progressiva proximal, como ele é uma miopatia. Você vai ter fraqueza proximal, principalmente, dificuldade de subir escadas. Pseudohipertrofia de panturrilha. Você vai ter uma pseudohipertrofia, a panturrilha da criança vai aumentar de volume. Vai ter o levantar miopático de Gowers. Ele escreveu o levantar miopático ou mostrou foto do levantar miopático, quase sempre vai ser Duchenne. Embora o levantar miopático não seja específico, possa acontecer em outras doenças neuromusculares, em prova, ele vai querer falar de Duchenne. O CK, a CPK, vai ser muito alta, em geral mais que 2000. Praticamente não existe Duchenne com CK normal. E é uma doença de sexo masculino. O levantar miopático de Gowers, a criança vai praticamente escalar o próprio corpo. Você vê que ela assume essa postura, depois mãozinhas no joelho para colocar força, e aí ela vai escalando o próprio corpo até que consegue ficar em pé. Você consegue ver até aqui, ó, que essa criança tem uma pseudo-hipertrofia dos músculos da panturrilha. Então isso é o levantar miopático de Gowers. O diagnóstico ele é feito com pesquisa de deleção ou duplicação de gene DMD, no cromossomo X. Como é do cromossomo X, por isso que é uma doença principalmente de meninos, do sexo masculino. E o teste que você vai pedir para ver isso é o MLPA, que é um teste genético. Você também pode usar biópsia. O que a biópsia vai mostrar são fibras distróficas, só que isso não quer dizer que seja do Duchenne. Então, idealmente, a gente faz teste genético. Hoje, nós temos tratamentos modificadores de doença para Duchenne. Corticoides são bons tratamentos, eles são tratamentos modificadores de doença, eles melhoram a força do paciente, melhoram a função pulmonar, reduzem a escoliose e podem até aumentar a sobrevida. Principalmente o deflazacort. O deflazacort não é uma realidade na maioria dos serviços, então a gente acaba usando prednisona, que serve também. Agora, quando a gente fala de terapia específica para Duchenne, a gente tem 3. A gente vai ter terapias de exon skipping, que temos diversos medicamentos atualmente, o atalureno e o Elevidys, cujo esse nome eu não vou me atrever a pronunciar, porque eu não vou conseguir. Então, quando a gente fala de tratamento do Duchenne, nós temos corticoides e terapias gênicas específicas, que são essas 3. Beleza, pessoal? Então, voltando para a nossa questão de miastenia, nós vimos esse paciente com fraqueza pior ao fim do dia, tudo aponta para miastenia, e ele pergunta: como você vai fazer a investigação complementar inicial? Eletroneuro? Tá, vamos começar com anticorpo, mas pode fazer eletroneuro. E anticorpo anti-MuSC? Não. Anti-MuSC é mais raro. Primeiro você vai pedir eletroneuro e anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Ressonância magnética de crânio? Não. Exame do líquor? Também não, não ajuda. Angiorressonância de crânio arterial venosa? Gente, esse é o item mais errado que tem. Porque o contraste da tomografia, ele pode precipitar uma crise miastênica. Então, nunca angiotomografia. Aqui ele coloca angiorressonância. Até pode fazer ressonância de um paciente com miastenia graves. Só que, você fazer ressonância de crânio no sistema muscular não faz o menor sentido. Então, nada de angiorressonância, nada de ressonância.
Eletroneuro de fibras finas? Não, não é fibra fina. É placa neuromuscular. E anticorpo anti-LRP4? Anti-LRP4 até é implicado, mas é muito raro. Então, o último item é o mais correto, porque ele fala do anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que sim, é o que a gente tem que pedir, e tomografia de tórax para avaliar timoma. Se ele colocasse eletromiografia, tá correto também? Tá correto também. Se ele não coloca eletromiografia, tá errado? Não, porque a gente acabou de discutir que o anticorpo é o ponto-chave da investigação. A gente vai falar de neuroanatomia e semiologia na prova do ENARE. Esse tema é um tema que o ENARE gosta. Caiu 13 vezes nos últimos 3 anos. 2 questões em 2023, 8 questões em 2024 e mais 3 questões em 2025. Vamos lá ver como é que eles cobraram? Nessa questão de 2025, traz uma paciente de 65 anos, hipertensa, tabagista, que subitamente, e galera, falou subitamente neurologia, o que ele quer dizer foi alguma coisa vascular, provavelmente. Hemiplegia braquiocural à direita, percou o braço e a perna à direita, com desvio da comissura labial para a esquerda, ou seja, paralisia da face à direita também. Então, foi uma paralisia que pegou face e pegou corpo à direita. O que ele quer dizer foi uma lesão acima do núcleo do nervo facial. Se foi acima do núcleo do nervo facial, pode ter sido em cérebro, pode ter sido no mesencéfalo, pode ter sido numa ponte mais alta, porque o núcleo do nervo facial está na ponte, como já já a gente vai ver. E, como a fraqueza foi à direita, deve ter sido um déficit, uma lesão à esquerda. Mas vamos ver se a gente consegue topografar um pouco melhor. Ele diz que o paciente tem uma pitose palpebral à esquerda, com a midríase paralítica à esquerda e paralisia dos movimentos oculares. Medial, não consegue para o meio, não consegue para cima, não consegue para baixo. À esquerda. O que ele quer dizer com tudo isso é que ele teve um acometimento do terceiro nervo craniano, do nervo oculomotor. Por quê? O nervo oculomotor, ele vai servir para abrir as pálpebras, ele inerva o levanto da pálpebra superior, ele inerva também os músculos que vão fazer a contração da pupila, vão fazer miose. Então, quando você tem lesão dele, causa midríase. E além disso, ele vai fazer a maioria dos movimentos do olho. Lembra que dos movimentos básicos do olho, o que ele não faz é a abdução, é olhar para fora. Porque quem faz isso é o abducente. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é: eu tenho um paciente que tem uma paralisia da face e do corpo à direita, com uma lesão no terceiro nervo, do outro lado, à esquerda. Então, eu tenho aqui muito provavelmente um déficit em tronco. Por quê? Quando ele fala de déficit cruzado, déficit do corpo de um lado e déficit de nervo craniano do outro, como a gente consegue ver aqui, um terceiro nervo à esquerda e um corpo à direita, ele está falando de tronco. Só que a gente vê aqui pirâmide bulbar, fibra transversa da ponte, pedúnculo cerebral, que vai ficar no mesencéfalo, teto mesencéfalo e assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo já tira. Mas esses 4 ele trouxe todos de tronco, ele quis complicar a nossa vida. E agora a gente vai aprender a topografar com mais especificidade baseado nesses cranianos. Vamos lá? O primeiro ponto para topografar em tronco, que é um desafio para muita gente, é entender onde ficam os núcleos dos nervos cranianos. E a dica é: você vê aqui a ponte, nós vamos ter 4 nervos cranianos acima da ponte, 4 na ponte e 4 abaixo da ponte. 1, 2, 3 e 4 vão ficar acima da ponte, sendo que 1 e 2 vão sair do próprio cérebro. 3 e 4 saem aqui, ó, do mesencéfalo. Já os nervos 5, 6, 7 e 8 vão sair da ponte. E os nervos 9, 10, 11 e 12 vão sair aqui do bulbo. Então, 4 em cima da ponte, 4 na ponte e 4 embaixo da ponte. Agora, uma dica é que especificamente o quinto nervo, ele vai ter mais de um núcleo. E o núcleo que a gente mais testa, que é o núcleo para sensibilidade superficial, o núcleo para dor e temperatura da pele e da face, apesar de os outros núcleos dele ficarem na ponte, esse núcleo especificamente, o núcleo trato-espinal do trigêmeo, ele vai ficar aqui no bulbo. Então, ele é uma exceção a essa regra. Então, 4 em cima da ponte, 4 na ponte, 4 embaixo da ponte, com exceção que o quinto nervo, ele vai ter um núcleo do trato-espinal, que é o núcleo para dor e temperatura, vai ficar no bulbo. Agora, além disso, é importante saber onde fica o sistema simpático, que nós nervos cranianos. Os nervos cranianos são parasimpáticos. O sistema simpático,
ele vai começar lá no diencéfalo e descer por todo o tronco cefálico. Isso vai ser importante para a gente entender as pupilas, como que a gente vai ter cada pupila em cada local de lesão. Vamos lá, entender pupilas. Galera, quando a gente vê de outra forma o tronco cefálico, nós temos aqui o núcleo do terceiro nervo craniano e, passando por todo o tronco encefálico, nós vamos ter o nosso sistema simpático, que a gente viu aqui na outra figura. Quando a gente fala de pupilas, a gente quer falar do terceiro nervo, que vai ser o que vai fazer a miose, o parasimpático. Lembra que parasimpático vai diminuir a pupila, enquanto o simpático faz midríase, aumenta a pupila. Se você está numa situação de luta ou fuga, você quer ver mais. Então, simpático aumenta a pupila. Parasimpático faz miose, diminui a pupila. Então, o terceiro nervo craniano diminui a pupila, enquanto o simpático ele aumenta a pupila. Ou seja, lesão do terceiro nervo causa midríase. Lesão do simpático causa miose. Agora, se eu tenho uma lesão do mesencéfalo, midríase. Se eu tenho uma lesão aqui da ponte, que eu estou poupando o mesencéfalo, vamos supor que eu tenho um AVCH aqui da ponte. Peguei só o sistema simpático, mas o mesencéfalo está poupado. O que vai acontecer? Vou ter pupilas muito pequenininhas, porque eu destruí o simpático, preservando o parasimpático. Agora, peguei só o simpático aqui embaixo, meio longe, do terceiro, eu vou ter a síndrome de Horner. Vamos lá explorar isso? Se eu tenho uma lesão só do terceiro, eu vou ter uma midríase ipsilateral. Se eu tenho uma lesão da ponte, eu vou ter uma miose ipsilateral. Lembra que a pupila da ponte é a pupila puntiforme. Ponte, puntiforme. Então, se eu tenho um AVCH de ponte, eu vou ter pupilas puntiformes bilaterais. Essa é a dica clássica da ponte. Agora, se eu pego os dois, pego o mesencéfalo e pegou ponte, aí eu vou ter uma pupila médio fixa. Então, quando eu tenho uma pupila médio fixa, aquela pupila, por exemplo, da morte cefálica, é porque você perdeu tanto o parasimpático do terceiro, quanto você perdeu o simpático do resto do tronco. Se você tem uma lesão do canto que o simpático é menos compactado, por exemplo, aqui no bulbo, eu vou ter um Horner. O Horner acontece, por exemplo, na síndrome de Wallenberg. E aí você vai ter uma miose, só que é uma pupila não puntiforme. E além disso, você vai ter outras alterações do simpático. Você vai ter uma semiptose, você vai ter uma anidrose, que é o que acontece no Horner. Beleza, gente? Partindo para os nossos tratos medulares, que é outro tema que adora ser cobrado em prova, é importante entender que quando a gente corta a medula, nós vamos ter esse vermelhinho aqui, que vai ser o córtico espinal, que vai lá do córtex para a medula e vai servir para a motricidade. Nós vamos ter o funículo posterior, que vai servir para a sensibilidade profunda, para a vibração e propriocepção. E nós temos o espinotalâmico lateral, que vai servir para a sensibilidade superficial, para a dor e para a temperatura. E galera, é importante entender onde é que esses tratos cruzam. Por quê? Quando o estímulo para a motricidade vem do cérebro, ele vai descer até o bulbo e no bulbo ele vai decussar, ele vai passar para o outro lado. Então, nessa medula, se eu corto aqui, eu vou perder a motricidade do mesmo lado que eu cortei a medula, porque o cruzamento já aconteceu lá em cima. A mesma coisa com a sensibilidade profunda, ela também cruza no bulbo. Então, se eu corto aqui, essa parte posterior, eu vou ter perda da sensibilidade profunda do mesmo lado. Agora, a sensibilidade superficial não. A sensibilidade superficial, ela só cruza na própria medula. Então, desse lado aqui, vamos supor que esse seja o lado esquerdo, ele está sentindo o que vem do lado direito. Então, lesionei aqui a sensibilidade superficial, eu vou perder a sensibilidade superficial do outro lado. Beleza? Então, motricidade e sensibilidade profunda, a lesão da medula perde ipsilateral, enquanto a sensibilidade superficial perde contralateral. Então, em resumo, coluna dorsal, perda da sensibilidade profunda, propriocepção e vibração, ipsilateral. Lesão do trato espinotalâmico lateral, desse aqui, ó. Nós vamos perder a sensibilidade superficial, dor e temperatura, contralateral, e o córtico espinal lateral, o vermelhinho que a gente viu aqui, você vai perder a motricidade ipsilateral. Agora, vamos voltar para a questão. O paciente teve uma hemiplegia e uma lesão do terceiro. Agora ficou fácil, porque se a gente sabe que ele teve uma lesão do terceiro, é só a gente pensar, onde que está o terceiro? 4 acima da ponte, 4 na ponte, 4 abaixo da ponte. Ele faz parte dos 4 que estão acima da ponte. Então, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar no mesencéfalo. Especificamente,
quando a gente fala de terceiro nervo, provavelmente aqui a gente teve uma lesão que pegou o pedúnculo cerebral, porque o pedúnculo cerebral, que é justamente essa areazinha que você consegue ver aqui, é por onde vão passar as fibras do trato córtico-espinal, que vai servir para motricidade. Então, vamos lá, voltar para a questão? Teve uma hemiparesia à direita e um terceiro à esquerda. Provavelmente o pedúnculo cerebral à esquerda. Fibras transversas da ponte? Não, porque a ponte é abaixo do terceiro. Terceiro foi do mesencéfalo. Pirâmide bulbar? Não. Quem vai ficar no bulbo vai ser o nono, décimo primeiro, 12º. Então nada disso. Teto do mesencéfalo? Galera, você até poderia ficar em dúvida. Será que o pedúnculo cerebral é o teto do mesencéfalo? O que acontece é que o teto, a parte mais posterior do mesencéfalo, ele não vai ter fibras motoras. Onde vai passar a motricidade, o trato córtico-espinal, vai ser a parte mais anterior do mesencéfalo, que vai ser justamente o pedúnculo cerebral. Por isso, a resposta. E assoalho do quarto ventrículo? Não justificaria o déficit terceiro. Galera, as questões gostam de cobrar essas topografias um pouco mais difíceis. Por isso, vale a pena lembrar pelo menos dessa dica de 4 acima da ponte, 4 na ponte, 4 embaixo da ponte. Então, 3 e 4 saem do mesencéfalo, 5, 6, 7 e 8 da ponte, 9, 10, 11 e 12 saem do bulbo, lembrando da pegadinha do quinto, que o núcleo para a sensibilidade superficial dele vai ficar no bulbo. Lesão do terceiro nervo craniano causa midríase, lesão do simpático vai causar miose, lesão dos dois, pupila médio fixa, e se a lesão for na ponte, pupilas pontiformes. E lesão do trato córtico-espinal motor e da coluna dorsal vai causar déficit ipsilateral. Então, motor e sensibilidade profunda são ipsilaterais. Agora, o espinotalângulo lateral, que é a sensibilidade superficial, vai causar um déficit contralateral. Beleza, pessoal? Galera, sei que esses aspectos anatômicos e semiológicos podem ser um pouco mais complexos para quem não está tão acostumado, e são complexos mesmo, mas são importantes porque as provas amam e vai ser um grande diferencial acertar essa questão. A gente vai revisar neurogenética e doenças neurodegenerativas no ENARE. Esse tema, ele caiu em 2023 5 vezes, 2024 2 vezes e 2025 mais 5 vezes. Então 13 vezes no total, 12 vezes no total que esse tema caiu no ENARE. E gente, um grande ponto, se a gente consegue ter uma confluência dos pontos que caíram sobre neurogenética e doenças neurodegenerativas no ENARE, é que todo ano eles cobram Huntington. Essa prova ama Huntington. Então, vamos fazer uma questão de Huntington. Um homem de 56 anos iniciou um quadro de depressão e movimentos coreiformes involuntários há alguns meses. Tem uma dificuldade de manter um aperto de mão firme e manter a língua para fora. Isso são sinais de persistência motora. Quando você pede para o paciente com Huntington apertar seus dedos, assim, ele vai fazer uma dificuldade de manter a pressão, então ele vai ficar abrindo e fechando a mão, o que se chama de mão em ordenha. E ele vai ter essa dificuldade de manter a língua para fora. Se você pede para o paciente com Huntington manter a língua para fora, tipo assim, ele não vai conseguir. Ele vai ficar colocando a língua para fora e para dentro, com um sinal que se chama de língua pegadora de moscas. Seu pai morreu aos 60 anos de uma doença demencial desconhecida, e a sua irmã mais velha tinha sintomas semelhantes. Então a gente já vê que é uma doença genética. Qual dos seguintes achados seria esperado em ressonância magnética de crânio? Então, a gente tem um paciente com coreia, com hipersistência motora, e a gente sabe que é uma coreia genética. Tudo isso grita pra gente doença de Huntington. Então, vamos revisar essa doença e depois a gente volta para essa questão. Na doença de Huntington, o principal achado é coreia. Então, é uma doença coreiforme. Existe uma forma que acontece em crianças que vai ter mais Parkinsonismo do que coreia, mas nunca foi cobrado em prova, eu não espero que seja cobrado em prova, porque é bem específico. De achados adicionais, nós vamos ter maneirismos, que são o achado da coreia. O paciente ele vai tentar dar um propósito com o próprio movimento coreico. Lembra que as coreias parecem uma dança. O paciente vai ter um movimento involuntário que ele vai ficar mexendo o tempo todo, o braço, a perna. E aí, nesse movimento em que ele faz uma coreia, um balismo, ele vai tentar fingir que esse movimento foi proposital. Então, no que ele tenta fazer, no que ele vai fazer uma coreia, ele vai fingir que era para pegar aqui esse passador de slides. Ao contrário, você pode ter um parasitismo. Você quer fazer um movimento voluntário e a coreia parasita o movimento. Por exemplo, vou querer aqui pegar o passador de slides e do nada vou mexer meu braço em outra direção. Isso é um parasitismo. E você vai ter a língua pegadora de moscas.
um sinal de impersistência motora, não consegue manter a língua protraída, e o sinal da ordenha, que vai ser uma impersistência motora, só que na mão, que é exatamente o que é descrito na questão. Agora, Huntington não é uma doença só motora. Ele vai ter sintomas não motores muito importantes. Principalmente demência. A gente vê que o pai desse paciente teve demência. Provavelmente ele tinha Huntington também. E a demência pode ocorrer precocemente. Além disso, vai ter sintomas neuropsiquiátricos. Mais comum é depressão, pode ter ansiedade. Pacientes com Huntington são pacientes com altíssimo risco de autoextermínio. Então, é um ponto que tem que ser avaliado nas consultas. Quanto à imagem, a imagem não dá o diagnóstico definitivo do Huntington, mas tem achados que ajudam. Por exemplo, nessa primeira ressonância, nós temos uma ressonância normal. Nessa segunda, uma ressonância de um paciente com Huntington. Quando você olha o núcleo caudado desses pacientes, a cabeça do núcleo caudado especificamente, que fica bem aqui, ó, você consegue ver ela fazendo uma impressãozinha no ventrículo lateral. Essa aqui é a cabeça do caudado. Essa coisinha mais cinza fazendo essa impressão no ventrículo lateral. Você consegue ver que ela é mais bojuda, mais abaulada aqui na ressonância normal. Nessa ressonância do paciente com Huntington, no mesmo corte, você vê que ela até existe, mas é bem atrofiadinha. Então, essa atrofia é clássica do Huntington. Claro, não é específica, não é patognomônica, mas ajuda no diagnóstico. Agora, quando você quer falar de diagnóstico mesmo de Huntington, o diagnóstico é genético. Você precisa fazer a pesquisa de repetição de trinucleotídeos, CAG, no cromossomo 4. O gene é o gene HTT, o gene da huntingtina. Quando você tem uma repetição de trinucleotídeos CAG no cromossomo 4, no gene da huntingtina, você tem a doença de Huntington. E, acima de 36 repetições, você confirma o diagnóstico de Huntington. Um ponto é que, como é uma doença de repetição, você vai ter uma alta penetrância acima de 40 repetições e, a cada geração, as repetições aumentam. E quanto mais repetição, mais grave é a doença. Então, se esse paciente da questão tem filhos, é esperado que, se os filhos dele forem ter Huntington, seja um Huntington mais precoce e talvez mais grave. Então, doenças de repetição, Huntington sendo um dos protótipos delas, com o passar das gerações, vai ficando mais grave porque vai aumentando as repetições. Beleza, gente? Esse ponto é importantíssimo, as provas adoram. Quanto ao manejo do Huntington, o manejo é principalmente sintomático. Você vai precisar fazer um manejo geral com aconselhamento genético. É muito importante que o paciente e a família recebam aconselhamento genético, porque é uma doença autossômica dominante, que não tem, atualmente, tratamento modificador de doença. Então é muito importante ter uma conversa aberta com o paciente, com sua família, sobre o prognóstico de tudo isso. Tem que ser envolvido precocemente a equipe de cuidados paliativos, para que a paliação comece precocemente nesse paciente, que ele comece a fazer diretivas antecipadas de vontade, enquanto ele não tem demência, e deve ser atentado para depressão e para disfagia. Depressão e autoextermínio são causas importantíssimas de morte em pacientes com Huntington, engasgos também, então muito cuidado com isso. Agora, quando a gente fala de sintomáticos para tratar a coreia, para tratar o distúrbio do movimento, a primeira linha de literatura são medicamentos que a gente chama de inibidores da VMAT, que é a tetrabenazina e a deutetrabenazina. O problema é, esses medicamentos são muito caros, e isso na ordem de centenas de milhares de reais. Então isso limita muito o uso deles na prática. Além disso, eles podem piorar a depressão e precipitar tentativas de suicídio. Então, é um problema os inibidores da VMAT que limita seu uso no Huntington. Como segunda linha terapêutica, nós vamos ter os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Os antipsicóticos eles funcionam por causa da função antidopaminérgica deles. Então a gente quer tipicamente antipsicóticos típicos. Aloperidol sendo o que a gente mais usa. Então o aldol melhora a coreia. E os benzos também vão ajudar. Você pode fazer uma junção de benzos e antipsicóticos para ir melhorando a coreia. Lembrando que a coreia não vai zerar. O paciente vai continuar com muitos movimentos coreicos, mas você vai tentar amenizar para pelo menos melhorar a qualidade de vida dele, que é o nosso ponto no Huntington. Hoje em dia, a gente não tem, até hoje, 2025, um tratamento modificador de doença para a doença de Huntington. Espero muito nos próximos anos, nas próximas revisões para a prova, trazer novidades sobre isso, porque é uma doença muito limitante, mas até o presente momento não temos um droga modificador de doença. Voltando para a Wenari, ele pergunta, qual o achado da ressonância magnética de crânio nesse paciente que tem uma clínica de Huntington? E aí, a gente viu na nossa revisão que vai ser uma atrofia da cabeça do núcleo caudado. Os outros
não vão estar presentes na doença de Huntington. Galera, essa questão, mudando só um detalhezinho ou outro do enunciado, caiu em 3 anos consecutivos do ENARE. Então é provável que ela caia no próximo ano também. Eu não me surpreenderia se o próximo ano cobra alguma coisa sobre o teste genético de Huntington, alguma coisa sobre antecipação, que é essa doença começar mais precoce, porque eles já cobraram de várias formas diferentes. Eles traziam atrofia do núcleo caudado e perguntavam qual era a doença. Então, Huntington é um tema que quase com certeza vai cair no ENARE. Estejam preparados para isso. Beleza, gente? Então, lembre que a atrofia do caudado é um achado clássico do Huntington, não patognomônico, mas é bem clássico. Que o exame confirmatório é genético com pesquisa de repetição trinucleotídeos CAG no cromossomo 4. O tratamento sintomático da coreia é feito idealmente com inibidores da VMAT, tipo tetrabenazina, deuterabenazina. Talvez alguma prova queira trazer isso, mas na prática é pouco usado. Na prática, antipsicóticos típicos e benzodiazepínicos. A gente vai falar de epilepsia no ENARE. Esse tema, galera, é um tema que o ENARE gosta. Caíram 10 questões de epilepsia nos últimos 3 anos. 2023 com 4 questões, 2024 com 1 questão e 2025 com mais 5 questões. Então é bem provável que caia novamente em 2026. Vamos começar vendo a questão do ENARE de 2025, que trouxe uma mulher de 24 anos com 20 semanas de gestação, apresenta ruptura de contato, movimentos tônico-clônicos generalizados e relata queda com trauma de crânio há 2 semanas. Das drogas antiepilépticas abaixo, qual a mais segura na gestação? E vamos discutir um pouco disso, depois a gente volta para a questão. Mas ele pergunta qual das drogas que a gente vai usar numa paciente grávida. Pessoal, o que as provas mais gostam de cobrar de epilepsia são os fármacos anticrise. Então, vamos revisar um pouco. Em crises generalizadas, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil, a gente vai preferir fármacos que tenham um perfil melhor para esse tipo de paciente, principalmente valproato e levetiracetam. Se a questão te pergunta quais são os melhores fármacos para crises generalizadas, valproato e levetiracetam. Agora, se for uma crise generalizada do tipo ausência, tipo acontece na ausência infantil, ausência juvenil, você pode usar etoxuximida. Beleza? Agora, se ele pergunta qual fármaco piora uma crise generalizada, lembrando que aqui a gente está falando de tratamento ambulatorial, por exemplo, tratamento de epilepsia mioclônica juvenil, se você usa uma fentoína, uma carbamazepina, uma vigabatrina, você pode ter uma piora dessa epilepsia mioclônica juvenil. Então, não use esses fármacos em AMJ, beleza? Quando a gente fala de risco fetal dos fármacos anticrise, um tema muito recorrente em prova, é importante lembrar que a gente tem uma gradação. Enquanto lamotrigina e levetiracetam são os mais seguros, principalmente lamotrigina, valproato é um medicamento que não deve ser usado em grávidas. O valproato ele é extremamente teratogênico. Então, se chega uma questão, se chega uma paciente dizendo que ela é jovem, que pretende gestar, ou mesmo que não deseje gestar, que não usa um contraceptivo de alta eficácia, você não vai usar valproato. Valproato só usa em pacientes que não podem gestar ou pacientes que usam contraceptivo de altíssima eficácia. Beleza, gente? Porque valproato é muito teratogênico. Lamotrigina e levetiracetam são os mais seguros. Carba, fentoína, fica no meio termo. E topiramaço? Topiramaço também é bem teratogênico, a gente também evita. Ele não é igual ao valproato, mas a gente também evita. Um grande ponto é, beleza, a paciente estava usando um fármaco anticrise, só que aí engravidou. E aí, o que é que você faz? Você troca? Por exemplo, ela estava usando topiramato e aí engravidou, você troca? A resposta é que não. Via de regra, você mantém o fármaco que ela estava antes da gestação, porque se você tenta trocar durante a gestação, a chance de ela ter escape de crise e ela fazer estado de mal é muito alta. Então, você evita trocar durante a gestação, até porque o dano fetal muito provavelmente já aconteceu. Uma exceção é o valproato. O valproato muda um pouco as recomendação de literatura de profissional para profissional, mas tem recomendações de literatura de talvez, se a paciente engravida em uso de valproato e descobre a gestação precoce, talvez valha a pena trocar o valproato, mas ainda é um talvez, e não sempre tem que trocar, beleza? O importante é planejar essa gravidez e evitar usar medicamento teratogênico que o paciente pode engravidar. Tranquilo? Seguindo. Outro ponto que as provas adoram de fármacos é a interação medicamentosa. Isso porque a maioria dos fármacos anticrise é indutor do Estocolmo P450. E como eles são indutores, eles reduzem o nível sérico de outras drogas. Agora,
Uma exceção é o valproato. O valproato, ele é um inibidor do citocromo P450. Então, quando você usa o valproato, ele inibe o citocromo, diminui a metabolização de outras drogas e aumenta o nível sérico delas. Então, se você usa o valproato, o nível das outras drogas vai para o alto. Valproato vai para o alto. Beleza? E existem fármacos que eles são mais inertes, que eles não induzem nem inibem, que é o levetiracetam e a lacosamida. O modo que a gente usa essa informação é, se você já usa outro remédio e vai começar uma carba, muito provavelmente o nível sérico do outro remédio vai reduzir, você vai precisar aumentar a dose do outro remédio, se ele é metabolizado pelo citocromo. Agora, com o valproato, o nível sérico do outro fármaco vai aumentar. O paciente que usa, por exemplo, varfarina para anticoagular e começa o valproato, muito provavelmente o INR dele vai lá para as alturas, o INR vai para o alto. E aí pode ter risco de sangramento. Então, cuidado quando for começar fármaco anticrise em pacientes que usam medicamentos com muita metabolização hepática, tipo a varfarina. Nesses casos, a gente vai tentar ou começar um indutor fraco ou um medicamento que não induza, tipo levetiracetam, se possível. Tranquilo? Então, essas interações são muito importantes. Valproato, o nível vai para o alto. Isso cai pra caramba em prova, tem que saber. E isso tem algumas especificidades de alguns fármacos que a gente usa com maior frequência. Notadamente, o valproato, o levetiracetam e a lamotrigina. O valproato, ele é o mais eficaz para as crises generalizadas. Só que ele tem como efeitos colaterais ganho de peso, ele é hepatotóxico, ele pode dar trombocitopenia, síndrome dos ovários policísticos e pancreatite. O que a prova mais gosta são esses dois primeiros, ganho de peso e hepatotoxicidade. E, não canso de ressaltar, ele é muito teratogênico. Então, é uma mulher em idade fértil? Você não usa valproato a não ser que ela tenha um método contraceptivo de altíssima eficácia. Já o levetiracetam, ele é meio que um coringa. Ele vai ser um medicamento de amplo espectro que serve para quase tudo. Só que ele vai ter poucos efeitos colaterais e o efeito colateral que ele tem é psiquiátrico. Ele pode dar sonolência, ele pode deixar um pouco mais agressiva a pessoa e um paciente que já tem uma história de tentativa de autoextermínio, tentativa de suicídio, ele pode piorar esse risco. Então, cuidado com o levetiracetam em pacientes com histórico psiquiátrico. Fora isso, ele é bem seguro. E ele é seguro em grávidas. Ele tem uma excreção renal, então ele é seguro em hepatopatas. Se tiver doença renal, aí você ajusta a dose. Mas ele pode ser usado só com dose ajustada. Já a lamotrigina, ela é um medicamento muito efetivo para crises focais. Quando a gente fala de fármacos anticrise, a maioria dos que a gente vai usar são fármacos com L, principalmente levetiracetam e lamotrigina. A lamotrigina é muito bom para crises focais, o problema é, você tem que titular ela muito devagarzinho, porque se você começa lamotrigina em dose alta muito rápido, tem risco de farmacodermia grave, Steven Johnson, NET. Então, muito cuidado com a titulação rápida da lamotrigina. Tem que titular ao longo de semanas. Então, é aquela droga para quem planeja. Para pessoa que tem uma crise, que não tem muitas crises, que tem uma epilepsia que não tem muitas crises, que você tem tempo para ir titulando. Aquele paciente que abriu com estado de mal, que você tem que começar o medicamento em dose efetiva imediato, lamotrigina não é uma boa opção. E é o medicamento mais seguro em grávidas. Se puder escolher, se está planejando uma troca, pré-concepção, lamotrigina vai ser a melhor opção. Beleza? Então, voltando para a nossa questão, ele pergunta, das drogas abaixo, qual a mais segura na gestação? Certamente lamotrigina. Valproato? Não, valproato é a menos segura de todas. Topiramato? Se a gente fosse colocar um ranking, ficaria no segundo menos seguro. Fenitoína? Não é dos melhores. Se tiver usando antes, você deixa. Mas já que a gente pode escolher, lamotrigina. Fenitoína tem risco teratogênico. Isso, inclusive, é a síndrome fetal da idantoína. Idantoína é fenitoína. E tiopental também não. Os barbitúricos, eles são teratogênicos em certo grau também. Então, gente, vai gestar. Quem escolher fármaco? Lamotrigina, levetiracetam. Beleza? Galera, lamotrigina é o fármaco mais seguro na gestação, enquanto o valproato é o mais teratogênico. Na epilepsia generalizada, principalmente quando a gente fala de mioclonite juvenil, a gente vai tender a usar mais fármacos pegam generalizadas, valproato e levetiracetam. E vamos evitar a fenitoína e evitar a carbamazepina. O valproato, ele inibe o citocromo P450, então ele aumenta o nível sérico das outras drogas. Com o valproato, o nível sérico vai para o alto. A gente vai falar sobre cefaleias e como elas caem no ENARE. Esse tema
caiu 8 vezes no enário nos últimos 3 anos. 3 vezes em 2023, 3 vezes em 2024 e 2 vezes em 2025. E vamos começar com essa questão do enário de 2024, que traz uma mulher de 22 anos com asma que tem uma cefaleia recorrente desde os 12 anos de idade. São dores intensas, pulsáteis, holocranianas, associadas à náusea. A dor de cabeça ocorre pelo menos 2 vezes por semana e tende a durar cerca de meio dia. Após, a mulher sente-se inútil pelo resto do dia. Ela recusou um teste de pílulas anticoncepcionais orais devido a crenças religiosas. Com base na suspeita de diagnóstico de cefaleia, quais alternativas a seguir? Qual seria a melhor alternativa para o tratamento? Pessoal, nessa paciente, a gente tem uma enxaqueca. E ele pergunta, qual o tratamento dessa enxaqueca da paciente? Vamos lá entender um pouco melhor isso. Para a gente diagnosticar a enxaqueca, nós precisamos ter uma dor que dura de 4 a 72 horas, com pelo menos 2 da seguinte: unilateral, pulsátil, moderada intensa e piora com atividade física. Nessa paciente, vamos ver se ela bate os critérios. 4 a 72 horas, essa paciente tem uma dor que dura pelo menos meio-dia, então pelo menos 12 horas. Então, check no primeiro critério. Pelo menos 2 da seguinte: unilateral, pulsátil, moderada intensa e piora com atividade física de rotina. Vamos ver. Unilateral não, é holocraniana, mas é pulsátil e é intensa. Então, já dá um check ali. Ele não fala de pior com atividade física, mas aquele de critério, com intenso e pulsátil, já preencheu. Pelo menos o seguinte, náusea e ou vômitos e foto e fonofobia. Vamos ver se tem. Essa paciente tem náuseas, então já fechou. Lembrando que é náuseas e ou vômitos, pode ser qualquer um dos dois, e a foto e fonofobia tem que ter os dois juntos. Se tiver só um, não está valendo, beleza? Agora, a gente sabe que esse paciente tem uma enxaqueca. Nossa próxima pergunta é, isso é uma enxaqueca crônica ou enxaqueca episódica? Vamos lá. Para eu dizer que é uma dor crônica, ela precisa ter mais de 15 dias por mês, por pelo menos 3 meses. Então, não é só o tempo que a paciente tem dor, é também a frequência de dor. Sendo que, desses 15 dias, pelo menos 8 por mês tem que ser do tipo enxaquecoso. Então, pode ter outros tipos de dor, mas pelo menos 8 tem que ser de enxaqueca. E essa paciente tem muitas dores, então ela deve ter uma enxaqueca crônica, pelo menos 2 vezes por semana. Ela está batendo na porta, provavelmente a gente iria considerar uma enxaqueca crônica, mas ela fica batendo na porta entre enxaqueca crônica e enxaqueca episódica. Beleza? Agora, uma vez que a gente vê uma enxaqueca e a gente vai definir um plano de profilaxia, nós temos algumas opções. E vamos discutir isso por classes. Nós vamos ter medicações antihipertensivas, antidepressivos, fármacos anticrise, monoclonais e outros. Dos antihipertensivos, o mais clássico para enxaqueca é o propranolol, são os beta-bloqueadores. Outros beta-bloqueadores também podem ser usados, embora a evidência seja menor. Agora, outros classes de antihipertensivos também podem ser usados. É o caso dos BRAs, dos bloqueadores do receptor de angiotensina, que quem tem evidência para enxaqueca é a candesartana. Quando a gente passa para os antidepressivos, os que mais têm evidência são os tricíclicos, principalmente a amitriptilina, e os duais, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e de noradrenalina, sendo o mais clássico a venlafaxina. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, eles não ajudam na profilaxia da enxaqueca. Eles não ajudam na profilaxia de cefaleia nenhuma. Então, ISRS, estalopram, sertralina, não ajuda com dor de cabeça. Passando para os fármacos anticrise, os fármacos antiepilépticos, os dois que mais ajudam na profilaxia de enxaqueca são o topiramato. O topiramato é um excelente medicamento para enxaqueca, se não fosse os efeitos colaterais, e o valproato. Quando a gente passa para os monoclonais são drogas mais novas, que elas vão atuar especificamente em um dos mecanismos fisiopatológicos da enxaqueca. E hoje, no Brasil, a gente tem duas, o fremanezumab e o galcanezumab. São drogas injetáveis, o problema delas é o preço. Elas são bem caras, por volta de R$ 1.000 por mês. Então, existem pacientes que conseguem pagar, mas ainda é um limitante o preço. Elas têm menos efeitos colaterais, são principalmente efeitos colaterais locais. E de outros, que hoje a gente sabe que ela tem uma atuação CGRP também, nós vamos ter a toxina botulínica, que só deve ser usada em enxaqueca crônica. Agora, o objetivo quando a gente começa uma profilaxia é reduzir em 50% os dias de dor.
Esse é o objetivo de literatura e você considera um tratamento efetivo quando você conseguiu isso. Se você conseguiu reduzir em 50% os dias de dor, mesmo que o paciente ainda continue com dor, a gente considera um tratamento efetivo, mas você vai conversando com o paciente para ver quais são os próximos passos. Se aumentar fármaco, se trocar de fármaco, às vezes se associar a fármaco. Agora, as provas adoram cobrar as particularidades de alguns fármacos profiláticos. E vamos lá dos principais. Começando com o topiramato. Topiramato, gente, é um fármaco muito efetivo para enxaqueca, talvez um dos mais efetivos. E ele ainda ajuda reduzindo o peso. O paciente fica mais magro, os pacientes gostam disso. O problema é, ele tem muito efeito colateral cognitivo. Então, pessoas que são cognitivamente muito funcionantes, pessoas que estão no doutorado, por exemplo, que são médicos, advogados, que usam muito linguagem, eles vão ter problemas no topiramato. Vão ter problemas no topiramato, claro. Isso não acontece com todo mundo, é difícil prever com quem vai acontecer o efeito cognitivo. Dá para testar topiramato, mas às vezes é um efeito limitante do uso. Ele tem um risco de nefrolitíase, principalmente em crianças, e ele é um fármaco teratogênico. Então, cuidado com pacientes que não usam contraceptivos em mulheres jovens. Já o propanolol, ele é um bom fármaco. É difícil saber o propanolol. A gente teve um trabalho recente que disse que ele era não inferior ao topiramato. Na prática, a gente vê que ele é um pouquinho inferior, mas que é um bom remédio. E o grande ponto dele, que as provas trazem para contraindicar o topiramato, o propanolol, é pacientes que têm asma. Porque como bota-bloqueador, ele pode piorar a asma do paciente. Então, pacientes que têm asma, asma de difícil controle, você não vai usar propanolol. Agora, passando para a amitriptilina ela é um tricíclico, um bom remédio para controle de dor. O problema dela é, ela ganha peso, ela dá sonolência, então são os dois principais pontos que os pacientes normalmente não vão tomar. O valproato, ele é um fármaco efetivo, só que ele é muito teratogênico, é o fármaco anticrise mais teratogênico que a gente tem. Então, é evitar usar ele em mulheres que não usam qualquer tipo de contraceptivo. Os CGRP, eles são muito efetivos, tem pouquíssimos efeitos colaterais, os efeitos colaterais deles são principalmente locais, só que eles têm um grande efeito colateral no bolso. Eles são bem caros. E a toxina botulínica, ela é muito efetiva, só que ela é ruim para pacientes que têm fobia de agulha. E também tem a questão do custo do Botox, que não é barato. E ela tem mais evidências para enxaqueca crônica. Além disso, outro ponto que o Enari gosta são as cefaleias trigêmeas autonômicas, que as principais são a cefaleia em salvas, a sunctissuna e as hemicranias, sendo a mais clássica a hemicrania paroxística. A gente até tem a hemicrania contínua, que é uma hemicrania, uma dor hemicraniana, que vai durar vários meses, pelo menos 3 meses continuamente. O que marca as cefaleias trigêmeas autonômicas são os eventos trigêmeos autonômicos, que o paciente pode ter lacrimejamento, congestão nasal, edema de pálpebra, a pupila pode ficar miótica, você pode ter uma ptose, você pode ter sudorese na hemiface. E, alternativamente, os pacientes vão ter agitação, o que muda muito em relação à enxaqueca. Na enxaqueca, o paciente piora com o movimento. Então, na enxaqueca, o paciente fica mais no cantinho, olhinho fechado, porque não quer luz. Aqui não. Aqui é o paciente que chega no PS agitado, querendo bater a cabeça na parede. Eles literalmente dizem isso. Então, o paciente muito agitado. E isso é uma coisa que caracteriza as cefaleias trigêmeas autonômicas. Fora que elas são cefaleias side-locked. Elas ficam de um lado só da cabeça e sempre lá. Enquanto a enxaqueca é hemicraniana, mas ela muda de lado, aqui tende a ser sempre do mesmo lado. O tempo vai diferenciar elas. Enquanto você falar em salvas é 15 a 180 minutos, a sunctissuna dura segundos, de 1 segundo até 100, até 10 minutos. E a hemicrania paroxística entre 2 e 30 minutos. A dor da cefaleia em salvas e da hemicrania paroxística é orbital ou supraorbital. E aqui a sunctissuna, o grande ponto dela é que é uma dor também nessa região da testa, supraorbital, só que ela é bem pontada e facada. Enquanto a cefaleia em salvas é uma dor que dói, aqui os pacientes dizem que é como se alguém estivesse enfiando alguma coisa pontuda na cabeça deles. Essa é a descrição da sunct e da suna. E a frequência de crise também te ajuda. Na cefaleia em salvas, nós temos uma crise a cada 2 dias, até 8 crises por dia. Aqui na sunctissuna, pelo menos uma crise por dia, e na hemicrania paroxística, mais 5 crises por dia. Outra dica é que falou de hemicrania, você falou de indometacina. As hemicranias, tanto a contínua quanto a paroxística, elas são totalmente responsivas à indometacina. Então a gente pode, inclusive, fazer um teste terapêutico com indometacina, que a gente chama de endoteste. Você dá indometacina, melhorou? Deve ser uma hemicrania. Não melhorou? Certamente não é hemicrania. Inclusive, indometacina, resposta à indometacina faz parte dos critérios obrigatórios
para a hemicrania. E as cefaleia salvas, como o próprio nome diz, ela vem salvas. Em partes do ano vai ter muita dor e vai ter partes do ano sem dor alguma. Vamos voltar para a questão? A gente tem nosso paciente que a gente já viu que tem enxaqueca. Agora, a gente vai saber qual fármaco usar. Ó, presta atenção aqui no começo. Falou que tem asma? Se falou que tem asma, o que ele quer dizer é, não pode propanolol. Então, vai-se embora. Falou aqui, ó, que não usa pílulas anticoncepcionais orais devido à crença religiosa. E não falou nenhum outro tipo de contraceptivo. Valproato, sai fora. Topiramato, sai fora também. Então, ficamos com sumatriptano e amitriptilina. Sumatriptano é um triptano, é um bom remédio para cessar a crise, mas ele não serve profilático. Inclusive, usar triptano demais pode fazer uma cefaleia induzida por uso excessivo de analgésicos, então piora a dor. Então, como o triptano não é um fármaco profilático, ficamos com a amitriptilina. Beleza, gente? É assim que a gente vai raciocinar essas questões. Ele vai trazer vários fármacos que servem para profilaxia e você vai cortando pelos efeitos colaterais. Então, lembre que enxaqueca crônica tem mais de 15 dias de dor e pode ter outros tipos de dor desde que pelo menos 7 a 8 dias seja de cefaleia enxaquecosa. Fique atento com as pegadinhas de profilaxia. O risco de teratogenicidade, o peso e a asma são os que eles mais gostam de trazer. Dizer que o paciente é obeso, então você vai evitar a amitriptilina. E as hemicranias melhoram com a indometacina, uma dica muito importante para a prova e para a vida. Beleza, gente? Foi um prazer tê-los aqui. Nos vemos de novo em breve. Até mais.